Meu nome é Felicidade Cordel, eu tenho 24 anos, eu sou portadora de esclerose múltipla. Eu descobri a doença quando eu tinha 18 anos. Antes disso, eu tive um quadro de depressão, vivia triste, vivia muito mal. E aí, com 18 anos, eu descobri a doença, comecei a sentir a parte do meu corpo com dormências e formigamentos. Então eu fui no médico e eu fiquei um mês internada até descobrir o que eu tinha. E eu já tinha um processo anterior de fraqueza no corpo, eu caía muito, eu levava muitos baques. E aí descobri que eu era portadora de esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela é uma exclusão de várias outras doenças autoimunes que existem. Ela não é um diagnóstico fácil. Então, eu sabia que eu tinha uma doença autoimune, que a minha bainha de mielina e o meu sistema nervoso central, eles estavam desgastados, né? Porque a bainha de mielina, quando ela está desgastada, ela dá o choque, que é onde a gente tem os surtos da doença, que fazem com que a gente fique sem andar, sem enxergar, sem sentir a sensibilidade do corpo. Enfim, são vários casos diferentes. No meu caso, foi totalmente sensitivo. Eu tive 7 surtos. Desses 7 surtos, eu tive um deles que eu fiquei com a visão turva, né? Eu fiquei um pouco sem enxergar. Eu enxergava, depois voltava a ficar escuro e muita dor de cabeça. E aí passou um tempo e eu descobri que eu precisava me cuidar da mente, eu precisava ficar bem comigo mesma para poder ficar bem com a doença, né? Porque não é fácil você descobrir que tem uma doença autoimune e que um dia você pode parar de andar, ou então um dia você pode parar de enxergar. E a doença ela depende muito mais de você do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Você precisa estar muito bem, cabeça, espiritualidade, você tem que estar bem consigo mesma para poder lidar com a doença. E aí eu fui buscar coisas, espiritualidade, exercícios, para poder ficar bem com essa doença. E isso demorou um processo, né? Eu tenho 24 anos hoje, descobri a doença com 18, eu não me adaptei aos remédios. A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune, mas o processo de medicação no hospital é muito forte. Eu tomei imunoglobulina, beta-interferona, são vários corticoides, são vários medicamentos muito fortes, onde fizeram com que eu desistisse. Então, quando eu fui fazer o tratamento em casa, eu escondia para não tomar o remédio, porque eu sentia muita dor. Eu tinha que aplicar uma injeção na minha perna e eu não conseguia sozinha. E aí eu escondi dos meus pais que eu não estava tomando remédio, porque era um processo muito mais psicológico do que físico. Eu tomava o remédio no dia, no outro dia eu não conseguia ir para a faculdade ter aula, porque eu tinha muita reação a efeito colateral, né? Eu tinha muito isso. Enfim, mas aí eu precisei criar forças dentro de mim para poder mudar e eu fui procurando a me adaptar com a doença e a não querer mais ficar doente. Com isso eu fui procurar espiritualidade e fui procurar o exercício físico, que me ajuda muito hoje. Eu cheguei a pesar 96 quilos em 2016, entre 18 anos para 2016, né? Temos aí uns 4 anos. Eu fiquei muito acima do peso, já era acima do peso antes de descobrir a doença, depois da doença foi bem pior. E aí eu procurei começar a fazer exercícios sozinha, né? Eu comecei a correr, a caminhar, a dançar sozinha e comecei a melhorar minha alimentação. Mas aí eu fazia um mês, depois enjoava, fazia um mês, depois enjoava. E aí, no final do ano passado, de 2016, eu conheci o Muay Thai, né, através de uma amiga,
que me apresentou a instrutora Angélica, onde eu pude conhecer esse universo da luta que eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu não consigo não lutar a semana toda, não treinar a semana toda, porque é algo que realmente eu descarrego muita coisa quando eu estou treinando. Descarrego qualquer tipo de emoção, raiva, tristeza, todo sentimento ruim, eu descarrego ali na luta e uma horinha só já me faz o bem para a semana inteira. E aí, às vezes, é até melhor do que uma terapia. Na verdade, é uma terapia, né? Então, eu faço Muay Thai e cada vez mais eu busco me melhorar com exercícios físicos, né? A minha instrutora, eu acho super importante essa relação que o instrutor ou o personal ele tem com o paciente, principalmente se for um paciente que tenha doenças autoimunes. Porque a maioria de todas as doenças autoimunes, ela vem de um processo emocional muito fraco, onde leva a depressão, onde leva muita tristeza. Então, eu tive que ter do meu personal e do meu instrutor, que no caso é a Angélica, de ter esse vínculo de amizade, dela me incentivar, dela dizer, você consegue, e eu dizendo, não, eu não consigo. Ela, não, você consegue, você pode ir fundo, você pode superar esses limites. E eu, por ter essa doença, sempre tive muita fraqueza nos ossos, nos músculos e tudo, fraqueza em tudo. E hoje eu me sinto muito mais forte e muito mais apta a fazer qualquer tipo de exercício, porque eu sei que ela me diz, você consegue, e eu realmente consigo, e fico muito feliz quando eu consigo realizar um exercício que eu não conseguia fazer antes. Então, não só o Muay Thai, mas a amizade com ela, a gente corre, a gente caminha, a gente faz muitas coisas juntas, eu acho isso muito importante para a melhoria da minha doença e da minha vida. Então, caro telespectador, gostaria de dizer pra você que tudo esse vídeo aí é mentira, tá bom? Epa! Essa meiguice toda aí é mentira. Parou. Porque ela é muito mandona, minha gente. Muito. Ela briga muito comigo. Eu chamo ela de ridícula nos treinos, porque... Feliz, vamos treinar hoje? Não, vamos treinar em tal horário. Muda meu horário, Brasil. Mas assim, a gente gosta porque é amiga, né? Às vezes uma conversa vale mais do que um treino, mentira. Mas